O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, Alexandre de Moraes, ministro do STF. Das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 113/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, Ministro, lê alguns caso papéis. essa lhe seja mais favorável. Neste dia 1º de dezembro de 2022, saúdo os eminentes ministros. Curso Manuseie alguns extraordinário papéis. 1.276.977, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que recorrentes o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e Vanderlei Martins de Medeiros. Então, eu passo a acolher o voto do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Na imagem ao centro da tela, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Cumprimento Homem de pele branca, também os careca, estudantes presentes no usa plenário, estudantes de Direito da terno Universidade preto, camisa Anhanguera branca. de Taboão da Serra, Veste uma toga preta sobre os Estado de ombros. São Paulo. Presidente, Em segundo plano, alguns Vossa livros. Excelência já adiantou, aqui é um recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que se transformou no tema 1102 de repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876, de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da referida Lei número 9.876, ocorrido em 26 de novembro de 99. Aqui, presidente, o que efetivamente se discute, o objeto principal da controvérsia, está em definirmos se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da nova lei, em 26 de novembro de 99, se esse segurado pode optar para o cálculo de seu salário de benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29(1) e 2 da Lei 8.213, quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no artigo 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. Essa é a discussão que já foi ontem trazida pelo eminente ministro Nunes Marques. Há uma regra transitória, mas há também uma regra definitiva que, em alguns casos, acaba sendo mais benéfica do que a própria regra transitória. A regra definitiva, isso é importante salientar, a regra definitiva ela é mais penosa do que a legislação anterior. E para essa transferência entre a norma anterior, que era mais benéfica, e a mais penosa, houve uma regra de transição. Só que, em alguns casos, essa regra de transição acaba sendo pior para o segurado do que a própria regra definitiva. Antes de entrar no mérito, rapidamente, aqui é importante afastar a preliminar, porque o INSS arguiu ofensa à cláusula de reserva de plenário, ou seja, arguiu ofensa à súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado o artigo 3º da Lei 9.876 com base em fundamento constitucional, ou seja, teria afastado a regra transitória, declarando-a inconstitucional. Eu afasto essa preliminar, até porque não houve aqui declaração de inconstitucionalidade, e não haveria, então, necessidade de se observar o artigo 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva de plenário. O que houve foi uma interpretação de que, nos casos mais favoráveis ao segurado, deve-se aplicar a regra definitiva do artigo 29 e não a regra transitória do artigo 3º. Ou seja, não houve propriamente uma declaração de inconstitucionalidade, sim uma interpretação da lei, da legislação, consequentemente não haveria necessidade de declaração pela maioria. Na pauta, recurso extraordinário 1.276.977 INSS contra Vanderlei Martins de Medeiros.
de Justiça. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. No mérito, ou no caso concreto aqui, o segurado é beneficiado de aposentadoria por tempo de contribuição, ingressou no regime geral da Previdência em 76, ou seja, antes da edição da nova lei, em 26 de novembro de 99, consequentemente, ele estaria sendo abarcado pela regra de transição, no artigo 3º, pelo artigo 3º da Lei 9876. O início de seu benefício de aposentadoria foi em 2003, na vigência já do artigo 29 da alteração legal, e como relatado já ontem, a ação foi ajuizada exatamente com o objetivo de obter a revisão de sua aposentadoria, não com base na regra transitória, mas sim em virtude da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, que considera, e aqui é o importante, que considera para o cálculo do benefício os salários de contribuição referentes a todo o período contributivo, e não só aqueles salários de contribuição recebidos após 1994, como determina a regra transitória. Então, na verdade, essa diferença de tempo, uma vez que ele ingressou em 76, contaria todos os salários de contribuição pela regra definitiva. A regra transitória determina que se conte só a partir de 1994, e isso dá uma diferença grande de valores ao segurado. O INSS defende exatamente a impossibilidade desse reconhecimento de um direito, diríamos, de opção para o segurado entre a regra de transição e a regra definitiva, porque a lei não daria margem para essa interpretação. Com a edição da legislação, da 9876, com a nova redação do artigo 29, ampliou-se a base de cálculo dos benefícios, que antes considerava todos os salários de contribuição dos últimos 36 meses anterior ao afastamento ou à entrada do requerimento do INSS, para abranger os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do segurado. Essa diferença reflete, obviamente, no valor a ser pago ao segurado. Ou seja, para aqueles filiados do regime geral de previdência social até a data da publicação da nova lei, que, repito, 26 de novembro de 99, para todos esses filiados, criou-se uma regra de transição para exclusão do cálculo do benefício dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Obviamente, presidente, para aqueles que ingressaram no sistema após 99, após a edição da lei, até por impossibilidade fática, a discussão não tem relevância, porque não se pode incluir contribuições anteriores ao marco de 1994, ou seja, porque eles ingressaram já na vigência da lei de 99. Há um ingrediente a mais aqui, a partir da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, que estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, ou seja, o limite fixado pela regra transitória do artigo 3º, aqui sempre a necessidade se definir se aplica a regra transitória sempre do artigo 3º ou é possível a opção pela regra definitiva do artigo 29. E o ingrediente a mais que a própria reforma da Previdência, com a emenda 103, estabeleceu que esse limite fixado pela regra transitória passou a ser regra permanente, até que a lei disciplinasse a matéria, nos termos do artigo 26 caput da emenda 103. Então, o que era transitório passou pela emenda 113, somente em 2019, passou a ser definitivo, até que houvesse uma nova lei disciplinando a matéria.
aqui é o arcabouço jurídico, fático jurídico da questão. E essa questão já havia sido discutida sobre a transitoriedade, sobre o benefício, sobre evitar o prejuízo maior ao segurado, na própria exposição de motivos do projeto de lei, que foi convertido na Lei 9876 em 97. Na exposição de motivo, a intenção do legislador, e por isso que me parece importantíssimo a própria exposição de motivos, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, dentro dessa regra transitória do artigo 3º, que depois, pela emenda 103, se tornou definitiva, mas a intenção do legislador foi preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios, os altos índices de inflação do período anterior. Então, a regra transitória, o que ela pretendia era beneficiar o segurado. O que ela pretendeu foi preservar o valor das aposentadorias. Por isso que eu me referi no início, que havia uma regra mais benéfica, veio a regra definitiva do artigo 29, mais dura para os segurados, e uma regra transitória do artigo 3º, que depois, 20 anos depois, em 2019, pela emenda constitucional 103, ficou permanente, mas veio uma regra transitória para tentar preservar aqueles que já contribuíam. A intenção era exatamente favorecer o segurado. Só que se percebeu que, em alguns casos, apesar dessa intenção, apesar da regra transitória ter como finalidade a preservação do valor das aposentadorias, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores a julho de 94, em alguns casos isso foi maléfico para o segurado. Então, o segurado passou a se indagar. Olha, houve alteração previdenciária, das regras previdenciárias, e aqui não se está a dizer nem a se discutir direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Não, houve alteração. A nova regra se aplica daqui para frente, 99 para frente. Para aqueles que já estão, para que não sejam tão prejudicados, veio uma regra transitória. Essa regra transitória excluiu benefícios pré-94, os valores exatamente para auxiliar o segurado. Mas o segurado perguntou, no meu caso, se eu aplicar direto a regra que, em princípio, parece mais dura, se eu aplicar direto, ela é muito melhor que a transitória. Então, eu quero fazer a opção pela regra definitiva do artigo 29. Se a intenção do legislador, ao estabelecer essa regra transitória, foi exatamente me beneficiar, só que no meu caso concreto não me beneficia, eu abro mão dessa regra transitória e peço a aplicação da regra geral. E foi isso que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu. Essa possibilidade de se interpretar que se a regra favorável em abstrato, a regra transitória favorável em abstrato, no caso concreto não é favorável, tem direito o segurado de pedir a aplicação da regra em abstrato pior. Mas no caso dele, no caso concreto, é uma regra melhor, uma regra que manteve, ou pelo menos preservou um pouquinho mais, o valor. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes toma algo em uma xícara branca. E aqui, para não cansá-los, exponho na pauta, recurso extraordinário 1.276.977. Que foram trazidos na exposição de motivos, que coloca exatamente isso, que a ideia da regra transitória era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tem uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que em alguns casos isso se mostrou pior para o segurado e não favorável como pretendia o legislador, na aplicação específica de alguns casos concretos. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar
alterações legais, e essa situação fática de que algo que em abstrato foi previsto pelo legislador para melhorar a situação do segurado, esse algo em abstrato, ao ser aplicado especificamente, piorava, o Superior Tribunal de Justiça entendeu possível a opção do segurado pelo regime definitivo previsto pelo artigo 29, exatamente para que, ao aplicar as regras do artigo 29, se apurasse o salário de benefício e ele preservasse mais a sua aposentadoria. E aqui são alguns casos que realmente demonstram exatamente que a regra benéfica aplicada no caso concreto de benéfica acabou não tendo nada. A regra benéfica realmente acabou prejudicando os segurados. O fato do sistema de previdência social, isso foi levantado ontem pelo eminente ministro Nunes Marques, reger-se pelo princípio contributivo, pela qual não só a percepção do benefício pressupõe a contribuição do segurado, isso reforça aqui a necessidade ou a possibilidade dessa opção, porque houve efetiva contribuição por uma ficção legal. Vejam, por uma ficção legal, o legislador fez um corte em relação aos benefícios para tentar, com esse corte, favorecer o segurado. Olha, se por essa ficção legal, com esse corte, não conseguiu favorecer, o que pede o segurado é a aplicação da regra geral, da regra normal. Ele não quer ser supostamente beneficiado por uma regra transitória que acaba prejudicando o segurado. Cito aqui alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação exatamente à base de cálculo da contribuição previdenciária, que deve incluir os ganhos habituais que tenham repercussão nos benefícios, a sustentar exatamente que tem o direito, então, de pedir, calculem tudo, sobre tudo que eu recebi. Não se faça esse corte, essa ficção legal de que os benefícios recebidos antes, os salários, perdão, recebidos antes de 94 não são válidos. A regra transitória e a dúvida que poderia surgir, e realmente surge, por isso pedi vista naquele momento para análise mais detalhada do caso, a dúvida que poderia surgir é, mas então por que essa regra transitória? Se a regra transitória do artigo 3º, que depois, como eu disse, 20 anos depois, na emenda 103, se tornou uma regra permanente, se essa regra tinha como finalidade beneficiar os segurados que estavam há mais tempo, preservar, ou pelo menos diminuir os efeitos deletérios da inflação em relação às aposentadorias, aos benefícios, se essa regra foi feita para isso, por que deu errado? Por que, então, possibilitar a opção pela regra definitiva do artigo 29? Porque, na verdade, a regra transitória, ela somente será mais benéfica àqueles que tiveram suas remunerações aumentadas no período mais próximo da aposentadoria, em virtude da percepção de renda salarial mais elevada, com o consequente aumento do valor das contribuições. Aqueles que mais próximo da aposentadoria tiveram aumentos salariais, realmente a regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado. Mas não é. Ministros julgam um processo sobre a possibilidade de benefício previdenciário, incluindo contribuição anterior a junho de 1994. Com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade,
terem um decréscimo salarial com a idade e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. E isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande do valor a ser recebido. Essa contingência em relação aos trabalhadores com menor escolaridade, com menor... salários menores já e menor escolaridade, foi muito bem observada na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela ministra Suzete Magalhães, que tocou exatamente nesse assunto, que a regra transitória visava alcançar uma maior justiça social, mas acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou ampliando a desigualdade social e de distribuição de renda, e que não era essa a hipótese prevista, inclusive, pelo legislador, como salientei na exposição de motivos do próprio projeto de lei, que depois se transformou na alteração legislativa. Entendo que admitir-se que uma norma transitória que foi clara e especificamente editada para favorecer o segurado acabe importando num tratamento mais gravoso ao segurado e ao segurado mais antigo, ao segurado com menor escolaridade, ao segurado que ganha um menor valor, admitir-se a aplicação dessa regra transitória, me parece totalmente irrazoável. Consequentemente, e foi essa a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica então a regra definitiva. Não se está aqui, e o Superior Tribunal de Justiça não o fez, e também aqui no meu voto não estou fazendo, não se está aqui inventando uma nova regra, ou misturando regras. Não, há uma regra definitiva, só que, olha, segurado, eu vou te favorecer com uma transitória. Se não favorecer, vamos aplicar, para garantir o princípio da igualdade e diminuir as desigualdades, vamos aplicar para todos e pedirem a regra definitiva. Eu trago aqui a título de exemplo, presidente, colegas, um caso concreto. Um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça, não é esse caso específico, do aposentado X, de 72 anos, ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Mas, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por causa desse corte fictício que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. Não vai, o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Na pauta, recurso extraordinário 1.276.977 INSS contra Vanderlei Martins de Medeiros. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Outro caso, aqui até com valores, da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral do artigo 29, o valor sobe para R$ 4.372, ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria.
aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante toda a vida. E outros casos, cito um aposentado, a VS, que se aposentou em 2014, recebendo um benefício de R$ 2.865. Se for reconhecido a revisão em relação a toda a sua contribuição, sem aquele corte fictício, o aumento também será em torno de 30%. E como aplicar uma regra transitória que efetivamente foi feita para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva, mas nos casos concretos, ao se calcular, perde em torno de 30%, principalmente, repito, aqui, aqueles de menor escolaridade, que mais perto da aposentadoria passaram a ter uma contribuição menor. Então, presidente, na hipótese, se inexistisse a regra transitória, se fosse aplicada só a regra definitiva, e a regra definitiva que passou a valer para todos aqueles que se aposentaram após 1999, nós teríamos uma situação mais igualitária entre todos os segurados, um reconhecimento, uma proteção maior aos valores efetivamente contribuídos. Não corresponde à realidade, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, de que a nova lei não agravou a situação dos segurados, que é um dos argumentos. Havia uma legislação, veio essa que agravou, e uma norma transitória, que a ideia era fazer a ponte entre a legislação passada melhor e essa um pouco mais dura. E há um argumento do INSS que, na verdade, essa nova legislação não agravou, agravou. Nós sabemos que não há uma reforma previdenciária que não agrave a situação do segurado. Até agora, por uma série de motivos, nós não tivemos nenhuma reforma previdenciária que melhore a situação do segurado. Cada reforma previdenciária, seja constitucional, seja legal, sempre piora a situação do segurado. Então, a lei nova agravou, na medida em que a redação original do artigo 29 previa que os últimos salários de contribuição eram apurados até o máximo de 36 em período não superior a 48 anos, o que fazia uma retroatividade do período básico de cálculo. Então, a lei anterior era mais benéfica. A lei de transição, a norma de transição, perdão, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, e, na verdade, a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então, a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99, essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. Em conclusão, presidente, me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários. Ao aplicar a norma transitória para todos, nós teríamos ainda mais uma desigualdade. Aqueles que ganham mais, aqueles que passaram com o tempo, contribuir mais porque ganharam mais, esses vão ser beneficiados. Os que mais necessitam, e com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade, esses vão ter quase 30% dos seus benefícios suprimidos. A própria regra de transição favorece quem já é mais favorecido.
Então, não me parece que não permitir, ao não permitirmos que esse segurado prejudicado possa optar pela regra definitiva, não me parece que estejamos de acordo com os ditames constitucionais, a determinação do artigo 3º, um dos objetivos da República, diminuir as desigualdades e o próprio princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, presidente, o segurado, assim, presidente, eu indico na tese, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. E no caso concreto, o segurado filiou-se ao regime geral de previdência social em 76, requereu o benefício da sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do artigo 29, já citado, e antes da Emenda Constitucional 103. O benefício da sua aposentadoria inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou num valor de R$ 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a R$ 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. Em virtude disso, no caso concreto, nego provimento ao recurso extraordinário. Obrigado, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, singelamente também... Para o voto, ministro Ricardo Lewandowski. ...proferir no plenário virtual. Eu, de maneira muito singela e com base na jurisprudência desta Corte, especialmente aquela que foi desvendada a partir do RS 630-501 do Rio Grande do Sul, tendo como relatora a ministra Ellen Grace, de cujo julgamento surgiu a tese relativamente... Ministros julgam processo sobre possibilidade de benefícios previdenciários, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria. Então, com base no que já decidimos no passado, inclusive formulando uma tese relativamente ao citado tema 334, senhora presidente, estou negando o provimento ao recurso extraordinário, porque se decidíssemos contrariamente a esta solução, estaríamos revisitando a jurisprudência data venia já firmada por este egrégio plenário. Se assim não fosse, senhor presidente, também, um outro argumento que gostaria de enunciar agora verbalmente, nós também esbarraríamos na proibição do retrocesso. É inegável que o direito à previdência social é um direito de segunda geração, um direito social. Aliás, é um direito social que surgiu, paradoxalmente, com Otto von Bismarck, o chanceler de ferro do Império Prussiano, que era um conservador, que lutava contra a social-democracia, que se articulava, então, naquela época. E ele foi o primeiro a instituir, no mundo todo, século XIX, já na segunda metade do século XIX, em 1880, um sistema de aposentadoria pública, dizendo que a partir dos 70 anos as pessoas, os trabalhadores, poderiam aposentar-se. Depois, em 1916, um pouco antes da Constituição Social de Weimar, a primeira delas, esse limite de idade foi abaixado para 65 anos. Então, nós estamos claramente, senhor presidente, diante de um direito social. E não é possível que nós, de alguma forma, pudéssemos prejudicar um direito já adquirido dos trabalhadores, no caso, pois esbarraríamos na proibição do retrocesso social, o princípio da proibição do retrocesso social. A propósito disso, todos nós sabemos, o grande jurista português,
José Joaquim Canotilho, diz o seguinte, que a proibição do retrocesso social nada pode contra a recessão e crises econômicas. Eu diria também, nada pode contra a necessidade de combater a inflação, sobretudo em relação aos distintos planos que os governos pretéritos instituíram para combater esse flagelo monetário. No entanto, diz o jurista português Canotilho, não obstante o princípio do retrocesso, da proibição do retrocesso social, nada possa contra a recessão, as crises econômicas e as medidas para corrigir esses males, é preciso que os governos instituam medidas compensatórias. E, portanto, é claro, não estamos diante dessa hipótese, mas, no caso, eu penso que a solução do relator e agora a solução trazida de forma mais vertical pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que entre a norma de transição e a definitiva deve prevalecer aquela que revele um critério de cálculo mais benéfico ao segurado contribuinte. Portanto, senhor presidente, reitero um voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, que, aliás, inclusive, a posição do eminente Procurador-Geral da República. É com o voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Eu, no caso, fico assim muito tranquila, porque proferir o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de empate. O meu voto queria desempatar, né? O que vai desempatar. Estamos com um placar de 5-5. E eu me sinto muito tranquila porque eu proferi o meu voto em 2021. E, na época, não era presidente do Supremo, votei, até peguei aqui, seguindo o ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de junho de 2021, eu votei às 10 horas e 55 minutos, né? E ainda depois do meu, tivemos 2 votos, e depois o voto visto ainda do ministro Alexandre de Moraes. Esse debate enriquecedor poderia, sim, ter me feito mudar de posição, mas eu, ao contrário, com maior respeito, mais convicção ainda tenho, pedindo toda a vênia divergência, no sentido do acerto, à luz da Constituição, considerada quer a cláusula, a nossa súmula número 10, né, quer a cláusula da reserva, quer o tema de fundo, em que a prevalência da regra de transição que fez para atenuar a perda provocada pela alteração legislativa, no caso concreto, importou em maior prejuízo, e a compreensão se fez pela aplicação STJ, né, da norma mais favorável. E aqui é interessante, porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de 2 normas, né, diferentemente da condição mais benéfica, que pressupõe normas sucessivas no tempo. Mas, de qualquer sorte, me parece que pelo menos se permitiu, com esse debate todo, mais de um ano depois, que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou, no caso, né, se reafirmassem. É o que eu faço agora, tem um extenso voto escrito, que eu vou juntar aos autos, mas que também não tem nenhum argumento ou fundamento novo que mereça cansar a todos, né, depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das 2 teses. Então, eu proclamo o resultado, que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, segui a ordem, né, que foram proferidos, Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre de Moraes
não propriamente divergiu, mas apresentou como uma nova formulação. Eu poderia... Por favor, presidente. Apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 113/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, Ministro, lê alguns caso papéis. esta lhe seja mais favorável. Com relação à tese, alguma ponderação quanto à tese apresentada Ministra, presidente pelo fala ministro olhando para os Moraes? ministros. Mesmo Ajusta que os divergiram microfones. Com relação à tese em si, alguma ponderação? Então, aprovada a tese com a formulação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acordo.